Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. No episódio de hoje, vamos falar sobre a estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro 2021 e também um pouquinho sobre a decisão da UEFA Champions League, na qual o Chelsea se sagrou campeão. Estamos aqui com a mesa completa. Está aqui comigo, @o_Léo_Batata. Qual é a solução para esse elenco do Esporte Clube Internacional? Batata está preocupado. Também preocupado deve estar o @Estevam Peralta. E bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada. O Inter perde mais 2 pontos fáceis no Brasileirão. A bancada colorada não está muito feliz. Mas a gremista também não está muito, né? @Cartana182. A dupla Grenal começa o brasileiro como terminou no ano passado, decepcionando. É verdade. E eu, @CarlosPacheco_27, que lhes digo, André Balada e Thiago Neves, eu nunca critiquei. Mas vamos começar falando de Inter. O que nossos amigos colorados acharam deste péssimo, vamos dizer assim, jogo de hoje? E o Batata me permite começar. Acho que o Inter fez um belo primeiro tempo, abriu 2-0, marcando muito bem, gostei muito da marcação, tá bastante intensidade. O Maurício, para mim, foi o melhor do time quando esteve em campo. Depois fez um pênalti, aquele pênalti clássico, né? Bola na mão, mão na bola. Aí o Sport cresceu. E no final o Inter estava tomando muita bola nas costas, né? Dos laterais, da zaga, o Lucas Ribeiro e o Vitor Cuesta perseguindo os atacantes, né? Então deixando sempre um rombo no meio da zaga, no miolo da zaga. O Inter tomando muita bola nas costas, não conseguia entender. E numa bola dessas, o André, que jogava no Grêmio há algum tempo atrás, não fazia gol nem se o goleiro tivesse fora do gol, empatou o jogo naquela breve polêmica do VAR ali, 3 minutos e meio, inadmissível o juiz ficar 3 minutos e meio esperando que digam se foi gol ou não foi. Até o técnico do Sport reclamou, né, que isso esfria o jogo, e esfria, né, porque o time tá na pressão, esfria o jogo. Patrick, que entrou muito bem, fez uma jogada individual, fez um cruzamento, bola bateu na trave, o juiz já tinha meio que parado o jogo, e foi olhar, né? Não sei se a bola saiu ou não saiu, nem ficou nem um minuto ali para ver se a bola tinha saído ou não, e o Inter tomou um empate, acho que merecido no campo, e é sempre assim, né? O Inter tomando esses gols no final, ainda 2 pontos perdidaços, né? Porque empatar com o Sport dentro de casa não dá, o Inter tinha perdido do Sport naquele jogo lá no ano passado. Mas eu acredito que esse recuo que o Inter teve, né, no segundo tempo, ele foi natural dos jogadores, né? Não vi em nenhum momento o Ramires fazendo uma menção de que o time pudesse voltar depois de ter feito os 2-0, né? Pudesse esperar o Sport, na verdade, né? Depois de ter feito os 2 gols, né? Mas concordo com o Estevam, com o que ele falou, né? O Inter fez um bom primeiro tempo. Criou algumas chances, não estava tendo muito sucesso naquele último passe, né, para pifar um cara que tivesse melhores condições de fazer o gol, né? Até teve um lance que o Moisés roubou uma bola do lateral direito deles e sobrou para ele e para o Yuri Alberto, né? E ele tentou finalizar. Acredito que aquela bola ali seria uma melhor situação para o Yuri, né? Até por ele ser destro também, e estava naquela situação de quando um ponta abre corta para o meio, né? E aí ele estava parecido com essa situação naquele lance, poderia ter feito uma finalização melhor, além dele ser atacante, né? Então o Inter segue repetindo os mesmos erros, né? Não importa o treinador que passe, né? O conceito de jogo que venha, né? O Inter segue tendo problemas de finalizar uma partida,
Isso até no gauchão a gente viu que não tinha muito esse problema, mas a gente sabe que o gauchão ele é um engana-bobo, né? Porque o Inter fez algumas goleadas, algumas goleadas também na Libertadores, né? Na fase de grupos, que a gente sabe que o elenco, o grupo do Inter não era tão forte assim, né? Então o Inter conseguiu aproveitar melhor as oportunidades que criou, né? E contra o Sport não conseguiu fazer isso, né? E eu também atrelo um pouco disso, né? Essa baixa concentração também, mas eu atrelo um pouco também ao ritmo intenso da temporada já, né? Que o Inter, inclusive o Ramires teve que fazer substituições para descansar os jogadores, porque tem compromisso já da Copa do Brasil no meio da semana, né? E que o Inter precisa classificar, enfrentando um time da segunda divisão, né, que é o Vitória, por mais que seja um time tradicional do país, o Inter tem a obrigação de se classificar. Então, o ritmo também está bem frenético. Não é uma desculpa, né, para ter perdido esse jogo, porque a gente sabe que, como a gente sempre fala, né, esses jogos, não só do Inter, né, mas também o do Grêmio, que perdeu para o Ceará lá no Ceará, são esses pontos que sempre fazem com que o Inter e Grêmio não consigam vencer o campeonato. Além de outros fatores, né? Acho que a questão de não focar, né, nessas competições, além também desses pontos perdidos para times pequenos, né? São dois importantes fatores para o Inter e Grêmio não ganharem o Campeonato Brasileiro, né? É aquela história, né, Batata? Esse campeonato tem que ter regularidade, cara. Se tu pega um time que é inferior ao teu dentro de casa e tu não faz o resultado, esses pontos não vão voltar, cara, sabe? Não adianta tu querer a gente falar de táticas e falar das estratégias do time quando os jogadores não demonstram o mínimo de vontade de querer ganhar a E o partida. Cartana? E o Cartana? Oi? E aí depois tem que fazer guerra contra o Flamengo no Rio, aí não adianta, ainda é tarde pra querer recuperar ponto. Sim, daí a gente perde ponto contra os pequenos, daí depois quer fazer guerra contra os grandes, daí beleza, ganha uma partida do Flamengo lá, mas daí perdeu pro Ceará e perdeu pro Fortaleza e pro Bragantino, tá ligado? Daí não me adianta. Fala, Né, que os 3 pontos contra o Ceará, contra o Bahia, contra o Atlético Goianiense, contra o Cuiabá, são os mesmos 3 pontos contra o Flamengo, contra Sim, mas é a mesma coisa. o Palmeiras. Então, a dupla Grenal, né, faz uma guerra contra os times grandes e aí viram, a expressão, né, são os leões contra os times grandes. Aí chegam contra o Sport, são os gatinhos. Então, só para mim complementar um pouquinho a minha fala do Inter, acho que tá nítido, né, as carências do elenco. A gente falou, né, que o Inter precisa de zagueiros, precisa de lateral esquerda, precisa de um volante que construa o jogo, que arme. Mas, já que não tá chegando esses jogadores ainda, o Inter tem que valorizar os melhores jogadores do elenco. O Yuri Alberto, o Tyson, a bola tem que passar mais pelo Tyson, que é um jogador extra classe aqui no Brasil. Mas isso não está acontecendo. Acho que o Inter e o Ramires têm que potencializar esses jogadores. Hoje ele voltou para o 4-3-3, né? Abriu de mão aquele 3-5-2, que na verdade é um 3-4-1-2. Não voltou para esse esquema que deu certo no Grenal, deu certo também no início do jogo. Deu certo no caso, deu certo no primeiro tempo, né? O Inter fez uma bela partida, depois contra o time boliviano, que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque eu não sei falar esse nome, também deu certo, depois Always ready. e depois ele destruiu, quis jogar no 4-3-3, então acho que o Ramires tem que potencializar esses jogadores de alguma forma, seja com os 3 zagueiros, ou no 4-3-3, se ele vai insistir, porque a pressão vai ser grande, né? Eu repito, né? O Inter tem que acreditar no projeto que o Alessandro Barcelos fez, no Ramires também, mas a pressão vai ser grande da imprensa, dos torcedores, e ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. Agora o Inter vai para uma maratona no Nordeste, pega o Vitória, depois vai pegar também o Fortaleza, então o Inter tem que se adaptar, não vai ter tempo para treinar, e as vitórias vão ter que vir, né? Para ter a tranquilidade para trabalhar, porque já sabem, ele mesmo já disse, né, que trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, por causa da imprensa da aldeia, é difícil. Então, ele tem que estar com isso na cabeça, porque senão a cabeça dele vai ser rolada fora, como foi. Rolada é uma boa, né? Mas não.
E deve rolar bem aquela cabeça dele lá. Mas hoje ativamos a quinta série aqui, mas acho que esse é meu comentário. E a gente pode falar também um pouquinho do Grêmio, né? Que empatou 2-2. Mas, Estevam, não, eu queria só fazer um comentário aqui sobre o Inter. Tu trouxe alguns pontos bons sobre a parte tática. O Inter hoje que voltou ao 4-3-3 e tu voltou de novo aquele problema que tinha sido resolvido um pouco nos últimos jogos, do buraco no meio campo na hora da saída de bola, né? De novo teve aquele buracão entre a defesa e o ataque na hora que o time tenta sair com a bola. E uma coisa que eu não tô gostando muito é esse posicionamento, quer dizer, eu tô gostando, né? Mas acho que pro Inter não tá muito bom, que é esse posicionamento do Tyson mais centralizado. Eu acho que ele não tá legal ali, não tá funcionando bem. Cara, eu sei que muitos falam que ele vinha jogando mais por dentro lá no Shakhtar, e eu até fui atrás de lances e tal, e vi o seguinte, ele vinha por dentro, mas ele muitas vezes vinha da ponta pro meio, ele recebia na ponta, aí vinha com ela dominada, ou então vinha da ponta pro meio no espaço livre, mas esse negócio dele tá sempre no meio, ele receber já ali no meio, ter que virar, jogar, não tá legal, eu acho, não é a posição dele, tá muito difícil dele pegar a bola, e quando ele pega tá muito difícil ele conseguir virar e jogar, e aí entra naquilo que o Estevão falou, que o Tyson não tá tocando muito na bola, não tá tendo muito volume de jogo. Eu acho que tem muito a ver com esse posicionamento que, na minha opinião, não é o ideal para ele. Ele pode estar jogando mais por dentro hoje, não sei como era quando saiu do Inter, mas a questão é, tem que ser da ponta pro meio, eu acho. Partindo dali por dentro, eu acho que não é bem a dele. Eu discordo do Estevam também. Eu não acho que a bola esteja passando pouco no pé dele, eu acho que tá passando bastante até. Acho que o Inter procura também começar a criar as jogadas com ele e com o Edenilson, né? E acredito que seja óbvio isso e é bom isso. Acho que não tá conseguindo ainda ter uma relação melhor de triangulação e tal com os pontas e com o centroavante que joga, né? Seja o Yuri Alberto ou o Thiago Galhardo, né? E ele jogando pela ponta, eu acho que esse esquema não privilegiaria tanto ele, porque os pontas do Inter, eles esperam muito a bola chegar até eles, né? E acho que o Tyson, ele tem que ser mais participativo, não sei se ele jogando aberto, ele teria tanta efetividade assim, né? Então, não sei, eu acho que ainda ali por na dentro... ponta e nem no meio, vamos botar ele aonde? É aquela questão, né? Daqui a pouco arruma o esquema para ter o melhor jogador jogar, né, cara? Não adianta tu não potencializar o cara. Toda essa teoria que vocês estão falando, ela só vai funcionar quando o coletivo estiver funcionando como um todo, tá ligado? No momento que o meio de campo não funciona, a bola não chega com qualidade, esse cara ele vai perder a característica dele, não importa se ele vai estar no meio para criar, não importa se ele vai estar na ponta, buscando mais velocidade, querendo drible, porque o esquema todo vai estar sempre prejudicado, sabe? Claro, né, meu? Mas isso também é a troca de posição dele e tal, tudo isso passa por acertar o sistema, né? O Inter é um pouco de acertar o sistema, isso sim, potencializar seus melhores jogadores, né? Então daqui a pouco a amplitude pode ser dada por um lado, por um lateral e tal, para liberar o Tyson para ir da ponta para o meio. Mas, bom, isso aí a gente pode falar mais outra hora, porque tá na hora de a gente falar do Grêmio, que também não ficou para trás em jogar mal hoje, né? O Grêmio que, pelo amor de Deus, no primeiro tempo, absolutamente terrível e um segundo tempo um pouco melhor, mas conseguiu no final ali estragar tudo num lance bizarro. O que tu achou, Cartão? O Grêmio conseguiu me irritar hoje, né? Os primeiros 25 minutos de jogo, eu não sei que esporte era aquilo, pra te falar a verdade. Eu não entendi o que era, não era futebol. Os dois times brigando com a bola no meio-campo, não saía nada, ninguém se acertava. O Grêmio até teve uma chance com o Ricardinho no começo, que na jogada do Léo Chu pela esquerda, ele cruzou rasteiro e o Ricardinho tocou por cima. Mas foi isso. Aí, aos 35, toma o gol. Não foi uma falha da defesa, acho que estava tranquilo, mas a bola acaba resvalando no zagueiro e tira a possibilidade do Breno pegar. E logo em seguida já toma o segundo gol, né? Então o Grêmio teve um apagão ali depois dos 35 minutos, toma 2 gols.
E no final do primeiro tempo ainda desconta, com uma bela jogada do Wanderson, que eu vou tirar um tempinho para falar sobre ele, né? Porque bom jogador para apoiar, novo, tem físico, tem drible, tem chute, só que hoje, felizmente, falhou para mim nos 2 lances de gols do Ceará. Ele toma um drible ali pro atacante, onde ele não precisa chegar correndo naquela bola, ele tem um outro zagueiro que tá perto, ele pode fechar o chute primeiro para depois buscar o bote, né? Sendo que o Juan estava perto também, ele ia chegar, o Juan é rápido, ele ia com certeza chegar para fazer uma cobertura. Aí ele toma o drible, o cara já sai na cara do gol e faz o gol. E no terceiro gol, né, que o Pacheco falou do lance bizarro, esse lance só acontece porque ele não sai com a linha e ele dá condição para o primeiro cara chutar a bola. Daí o cara chuta na trave, daí a bola sobra, daí tem todo questão do Breno não continua no lance, começa a reclamar que o juiz para de olhar para a bola, né? Isso aí é inadmissível, o jogador parar de olhar para a bola enquanto o juiz não apita, né? Aí o Grêmio toma o terceiro gol. E antes o Ricardinho ainda empata o jogo, né? Ricardinho, para mim, foi um dos destaques do jogo. Para mim, foi o melhor jogador do Grêmio. Tanto conseguindo manter a bola um pouco na frente para o time chegar, e também o Léo Chu. O Léo Pereira, como eu já tinha criticado ele um pouco nas outras partidas que ele jogou, para mim hoje não apresentou bom futebol, teve umas escolhas meio duvidosas, em alguns momentos podia fazer alguma troca com o lateral, buscar mais o fundo, mas ele quis trazer a bola para o meio. É um jogador que tem umas escolhas, às vezes, que eu não gosto muito. Cara, eu concordo com a tua análise e queria acrescentar algumas coisas, que é o seguinte, cara, o que mais me incomoda, o time errar, o time fazer besteira, acontece, mas o que mais me incomoda é o erro que tu não aprende, é o erro que tu já sabe que vai dar errado antes de começar o jogo e ainda assim tu vai lá e faz. Quando eu vi a escalação do Grêmio com o Lucas Silva no meio campo acompanhando o Thiago Santos e o Matheus Henrique, eu já sabia que ia dar errado. Ainda mais acompanhado pelo Léo Pereira na direita, como tu bem disseste. Era claro que ia dar errado. Cara, não tinha sentido nenhum o meio-campo estar dessa forma. Sabe que o Thiago Nunes começou no Grêmio agora e, pô, teve um início fantástico, tá? Eram adversários um pouco mais fracos, mas o meio-campo do Grêmio era muito bom, tava funcionando maravilhosamente bem. Não precisava de tanta contenção contra o Ceará reserva, né, Pacheco? Não, cara. De Deus. Não, claro, mas além disso, cara, eu quero dizer o seguinte, o nosso meio-campo tava funcionando muito bem no início do Thiago Nunes ali, nos primeiros jogos, com o Thiago Santos e o Matheus Henrique, acompanhados primeiro pelo Jean-Pierre, depois pelo Darlan. Tava indo muito bem, o Grêmio jogando demais, tinha intensidade, tinha armação, tinha marcação. Aí nos Grenais, ele já inventa de colocar o Michael nos 2 jogos e nos prejudica bastante. O Grêmio hoje eu acho que me serviu o Michael, vou te falar a verdade. Não, mas eu acho que a bola ia conseguir chegar um pouquinho com mais de qualidade ali, principalmente no Léo Chu, que tava bem no jogo. Só que cara, o Lucas Silva não conseguia fazer a transição, cara. Não, cara, que o Michael, ainda velho, é melhor que o Lucas Silva, eu sei. Mas o que eu digo é o seguinte, ele já nos prejudicou muito nos 2 Grenais por começar com o Michael, o Grêmio já esteve bem abaixo do que poderia. E aí, hoje, eu pensei, ele aprendeu, né? Não vai botar o Michael de novo. Aí ele vai lá e coloca o Lucas Silva, que era óbvio que ia dar errado também. Qual o problema? O Jean-Pierre estava recuperado, pode jogar. O Darlan pode jogar. Eu não sei o que acontece com o Darlan. O Darlan entra, joga vários jogos bem. Aí daqui a pouco eles saem e arquivam ele. Deu, tipo assim, eles escondem o cara. Ele não pode entrar em segundo tempo, ele não pode jogar o jogo, aí ele só, depois de um mês ele volta. Aí joga vários jogos bem de novo, e aí escondem ele de novo. E assim fazer uma ressalva, Pacheco. Todo mundo fala do Johnny, né? Principalmente os colorados falam bastante, o Batata e o Estevam. É um jogador que eles queriam ver bastante. Pode esquecer, né? Hoje, Lindoso e Edenilson fazendo gol. Esse jogador aí pode emprestar que esse ano ele não joga mais. Vai ser mais arquivado que o Darlan. Mas, cara, voltando. Então, eu acho que o Grêmio já prejudicou demais o meio-campo logo de largada. Acho que por isso é um dos motivos do péssimo primeiro tempo que o Grêmio fez. Também achei que teve uma questão tática ali de que muitas vezes ficaram lado a lado, Thiago Santos e Lucas Silva, e deixaram o Matheus Henrique quase como camisa 10. E não é dele ficar mais de ele. Ele chega bem na frente, mas ficar mais de costa, como ele ficou em alguns momentos e tal, acho que prejudica o futebol dele. E, bom, além disso, a parte defensiva não funcionou bem, né? Não lembro dizer, teve contenção, né? Com o Lucas Silva e Thiago Santos, mas não teve. O Grêmio conseguiu tomar 2 gols no primeiro tempo.
o Breno ainda teve que fazer algumas boas defesas, então não foi bem de forma alguma. Pela direita não tinha capacidade nenhuma com o Léo Pereira, que é um jogador que não compromete, mas também não acrescenta nada. E aí, bom, no segundo tempo, quando a gente mexeu, aí o Grêmio melhorou no jogo, cresceu com a entrada do Jean-Pierre, claro. E como tu bem dissesse aí, o Léo Chu tava bem e a gente conseguiu melhorar no jogo. Conseguimos fazer. Teve o gol no final do primeiro tempo no jogada do Wanderson e tal, mas fizemos o gol com o Ricardinho e tal. Só que também aí eu achei que o Grêmio começou a cansar um pouco e tal. E tu pode ver que o Thiago Nunes não mexeu. O Thiago Nunes, né, não estava presente, tá com Covid, mas o Grêmio não mexeu até o final do jogo, né? O Grêmio foi mexer só bem no finalzinho, a entrada do Guilherme Azevedo. Eu acho que ali um pouquinho mais cedo o Grêmio podia ter lançado mão do próprio Guilherme Azevedo mesmo, e até mesmo do Michael, daqui a pouco no lugar do Matheus Henrique e tal, porque sabe que o Michael entrando rende bem, para tentar buscar a virada. O Grêmio não fez isso, acabou, o empate estava ficando ali, e no final essa jogada absurda aí que já foi falada, acabou decretando nossa derrota, né? Infelizmente. Mas viu muita confusão em cima do Breno e tal. E, cara, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele errou, sim, ter parado, ele, a defesa toda. Mas, é um lance, assim, coisa de atenção. Ele é guri, vai aprender com certeza com isso. Agora, não pode parar de olhar pra bola, né, não, cara? claro que, claro que não. Mas não é como se fosse um erro técnico, assim, que te preocupasse. É um erro de guri que nos tirou ponto, que é uma merda, mas que com certeza ele vai aprender com isso. Então não dá também pra querer tentar queimar o jogador por causa disso. Vi gente brigando na internet e tal, que não vejo sentido nenhum nessa situação. Não, é isso. No sábado a gente fez uma live, né, Pacheco, falando sobre a Champions League, então é bom a gente falar um pouco sobre esse jogo aqui também, né? É verdade. A gente, na própria live, a gente comentou que a gente estava torcendo para o Manchester City e que a escalação do Guardiola não nos agradou, e eu acho que um dos pontos chaves para a vitória do Chelsea foi a escalação ali, principalmente do Sterling, que não contribuiu tanto para o jogo. Claro que o De Bruyne saindo machucado também compromete todo o estilo de jogo do Manchester City, que passa muito por ele, né? Mas eles estavam mal já nessa altura, né? Sim, já estavam mal. E, cara, o Tuchel não gostava dele. O Batata falava bastante dele no ano passado, com o Paris Saint-Germain e tal. Eu não gostava, achava um técnico mais ou menos, mas nesse jogo aí ele deu um nó tático impressionante no Guardiola, assim, foi muito bem. Cara, mas eu acho que o grande ponto mesmo decisivo da Champions League foi o erro do Guardiola, porque tu falaste do nó tático do Chelsea e tal, mas o Chelsea ele fez bem o que se esperava dele, né? Pra quem viu a análise que a gente fez no YouTube sobre as duas equipes, o Chelsea não surpreendeu em nada, fez o jogo deles. Eles são um time que marca, que tenta a transição a todo momento e tal, então eles fizeram o que se espera deles com muita intensidade. Pô, o Kanté na meia cancha correndo daquele jeito e tal. É assim que eles jogam, até os gols perdidos pelo Werner a gente pôde prever antes do jogo. Mas... Exatamente. Então o Chelsea fez o que se esperava dele. Quem não fez o que se esperava dele é o Manchester City, né? Porque o Manchester City teve muito, muito, muito abaixo. A impressão que eu tive depois vendo o jogo, né? Na live a gente tinha um pouco de dúvida com o que o Guardiola queria com aquilo. E a gente pôde ver que no jogo ele acabou colocando ali como volantes o Bernardo Silva e o Gundogan, usando o Foden e o De Bruyne por dentro como jogadores mais avançados e deixando o Sterling na ponta esquerda e o Mahrez na ponta direita. Só que o resultado é que ele não teve o Rodri por trás, que é o cara que costuma dar armação ali, ter uma opção de retorno de passe sempre. Tanto o Gundogan como o Bernardo Silva não renderam bem, né, na situação que eles estavam. Tudo isso ele fez para quê? Para tentar ter mais um homem empurrando a última linha lá, porque ele pensou, como eles têm 5 na última linha, eu quero conseguir ter 6 para ter 5 ou 6 para tentar ter alguma vantagem. Então, ele acaba muitas vezes concentrando ali por dentro, além dos dois, ele empurrava o Mahrez para dentro, além dos dois avançados, ele empurrava o Mahrez para dentro, e daqui a pouco soltava um dos volantes e tal. Então, até que a gente via muitas vezes o Walker dando amplitude pela direita, né, e não o Mahrez, como costuma jogar o City, o Mahrez vir por dentro. O Zinchenko, lateral esquerdo, também vinha por dentro como um meia atacar a linha, porque o Sterling dava amplitude pela esquerda, mas não deu nada certo, né, cara? O Walker não jogava na amplitude um jogo grande há anos, teve muita dificuldade de apoiar, ele se tornou um lateral um pouco mais marcador aí no City,
Então, tu via que ele queria atropelar os caras na força e não fez nenhuma jogada boa pelo lado direito, praticamente. Ao mesmo tempo, na esquerda, o Sterling também não rendeu legal. Então, ele não teve essa vantagem na última linha que ele queria, perdeu a armação e perdeu a marcação. Ele desprotegeu completamente a sua zaga. O gol que o City toma é um lance completamente absurdo. A tranquilidade que o jogador do Chelsea tem para fazer o lançamento e a abertura que tem na defesa. É bem onde falta o jogador que o Guardiola tirou, né? Se tu for ver, porque os dois caras que estão na direita ali marcando, são dois caras do City, eles estão um do lado do outro e ninguém sobe para dar o bote no cara e ninguém corre para cortar o passe. Sabe, se tivesse ali um Rodri, um Fernandinho, com certeza eles iam fazer um dos dois. Ou pelo menos ia subir no cara para dar o bote, ou ia cortar o passe. Cara, e aí um time como o City, que era tão bem equilibrado, e a gente apostava na vitória deles, porque é um time muito bem equilibrado, é um time bom, perdeu completamente o equilíbrio e se desmontou na Champions. Aí no final eles fizeram o que todo time faz, né? Colocaram um atacante, jogaram a bola para a área, mas aí não... botaram 8 atacantes, aí não adianta. Mas aí era parabéns pro Chelsea, né, cara? Que jogo, principalmente do Kanté, que jogador, né, cara? Pelo amor de Deus, aquilo ali no meu time, o Grêmio era campeão de tudo. Tá louco. Kanté melhor do mundo, hein? Kanté melhor do mundo essa temporada, hein? Dependendo de como a França... Não faz tanto gol. Se ele faz um pouquinho mais de gol, ele é um Edenilson. É um Edenilson do futebol europeu, não é, Batata? Pacheco, o programa tá no clima sadio, não vamos levar pra esse lado aí. Roubando minha loucura essa hora. Mas eu não vi o jogo, infelizmente. Não consegui ver, porque estava compromissos particulares. Mas eu só queria agradecer, né, o Nick, né, por ter valorizado, né, o meu conhecimento de futebol. O vidente, né, o Batata? Não, ele se lembra que eu falava bem do Tuchel, né? Eu sempre gostei dele, inclusive quando ele trabalhava já no Borussia Dortmund, eu achava um time bem interessante. Ele que lançou o Dembélé, né? Acho que foi a melhor época do Dembélé também, né? Depois, quando ele foi pro Barcelona, só decaiu, só se machucou e tudo mais. Mas ele é um belo treinador. O time do Chelsea, que ele organizou, né, defensivamente, principalmente, né, porque com o Lampard tomava muitos gols ainda, e ele voltou a jogar com aquela linha de 3 que o Conte foi campeão inglês, né, o último título em inglês do Chelsea, foi jogando dessa maneira também, com a Azpilicueta pelo lado direito, né, mudou algumas peças, mas o conceito, né, ele foi muito parecido, né, o próprio Kanté já estava nessa equipe também, né, e valorizar também o Thiago Silva, né, que por mais que tenha saído lesionado e tal, é um cara que merecia esse título para a carreira, né, já que ele é tão questionado no Brasil, né, porque o mundo inteiro acha ele um grande zagueiro e pouca gente no Brasil gosta dele, né, e ele que acabou sendo cortado também, né, agora na seleção, o Rodrigo Caio foi convocado no lugar dele, né? Mas é um cara que é craque na zaga, um dos melhores zagueiros que o Brasil já teve. Eu digo isso sem esperando, né, ouvir as críticas, né, por causa de um choro, né? Mas olha, foi um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando, muito bom zagueiro brasileiro, né? Claro, sobre isso que eu tô falando. Eu falar que ele é um dos melhores, só que dá pra ele a abraçadeira e querer que ele faça um papel que ele não tem tanto de um protagonismo ali em cima de ser capitão e tal da seleção, acho que não precisa, tá ligado? Mas isso é um outro assunto, né? Sim. A qualidade futebolística ele é bom, dele. Não tem dúvida. Não, mas tem muito brasileiro que tem dúvida por causa do choro dele, né? Mas não consegue ver porque ele é craque. E seja bem-vindo, né, Nick? Tu que estava torcendo pro Manchester City, já zicou. Essa é a zica do Boleirês, né? Ano passado, para quem se lembra, os nossos palpites da Champions League foram todos errados, praticamente. Não. Peraí. O meu aproveitamento foi maravilhoso. Não Fala por ti. Eu vou buscar os dados lá, cara.
Por isso que eu falei do grande grupo, né? Tu tá individualizando, Mas né? eu tava torcendo pro Manchester City porque eu gostei de como eles jogaram a Champions toda e tava gostando do estilo de jogo. Eu achei que era um time bem equilibrado e pra mim era favorito, sabe? Mas é aquele negócio, final em um jogo só, não tem, iguala um pouco, né, as questões ali. E, Só uma cara, o última coisa. Chelsea é um grande time também, né? Não tem muito que. É óbvio que ia ser um jogo parelho, nunca falei que vai ser. Tanto que o palpite era 2-1 pro City, né? O Nick, não adianta tu te defender, já A caiu gente na é zica. vidraça, esquece, meu. Nós somos vidraça É, aqui, meu. Errou, vai tomar paulada e deu. é isso aí. Mas Falou. eu me lembrei de uma coisa só que aconteceu ano passado, quando o Chelsea foi eliminado nas oitavas pelo Bayern. E teve uma entrevista do Mason Mount, né, dizendo que ele ia se preparar muito melhor para esse ano porque ele ficou espantado com o futebol do Bayern, né, que ele não conseguia enxergar os caras, né, quando ele tentava encostar em um jogador para fazer a marcação, a bola já não tava mais com o jogador, né, e aí esse ano eles vão lá, ganham o campeonato, né, e ele foi um dos destaques desse time na competição e na temporada, né, ele que foi titular com o Lampard no Derby County, né? O Lampard levou ele quando trabalhou no Derby County, né? Na segunda divisão. E aí, quando assumiu o Chelsea, botou ele titular, já bancou ele e ele não saiu mais do time, né? Desde a temporada passada já vinha sendo titular. E esse ano também, né? E muito importante. E o Havertz, né? Eu acho que na primeira edição de Champions League que ele jogou, que foi há uns 2 anos atrás, com o Bayer Leverkusen, ele perdeu um jogo contra o Atlético de Madrid, se eu não me engano era até a oitavas de final também, porque ele tinha uma prova na escola, né? Ele tinha 17 anos na época, e hoje, né, 2 anos depois, se eu não me engano, são 2 ou 3 anos depois, ele vai lá e faz um gol de um título, né? Então são essas histórias muito legais que essa edição de Champions League proporcionou. Também uma Ô, outra Batata, curiosidade é que o eu, Mendy é o primeiro eu já perdi. goleiro africano a ser titular, né? Isso é muito a fuder. E só tomou Cara, 3 Mas, gols, né? Na competição inteira. sim. na verdade, foi muito bem. E, ô, Batata, eu já perdi prova por muito menos, cara, do que um jogo de Champions. já perdi prova porque o celular não despertou. É muito. Exatamente. Mas, cara, só pra fechar aqui de Champions, comentar que esse título do Chelsea consagra mais uma vez uma coisa que eu venho dizendo já há algum tempo, que a chave do futebol atual são as transições. Olha, o futebol atual é transição. Então, os times que não têm jogadores rápidos, não têm velocistas, olha, fiquem preocupados porque o futuro não é bom para vocês. E eu digo isso porque já vi muitos times nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro sem tanta velocidade assim. Olha, não é por aí. Mas não sei se os amigos querem fazer mais algum comentário, alguma coisa. Acho que é isso. Bom, então só para retomar aqui o Campeonato Brasileiro, falar os resultados dessa primeira rodada, em que o Juventude conseguiu empatar com o Cuiabá fora de casa, aí o Juventude estreando de volta na primeira divisão. O Bahia venceu o Santos por 3-0 aí. 2 gols do Tassiano, Fernando Diniz no Santos, tomando essa goleadinha, que maravilha. São Paulo e Fluminense empataram em 0-0 em São Paulo. O Galo do Cuca é a equipe que a gente sabe que o futuro não vai ser tudo isso, embora gaste muito. Perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 nesse grande jogo no Rio. O Atlético Goianiense venceu o Corinthians em São Paulo. O Bragantino fez 3-0 na Chapecoense. E o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro de Lisca Doido no Paraná. Então, Ô, Pacheco, o que é? a gente só precisa comentar sobre o primeiro jogo que tu falou, né? Cuiabá e Juventude, que o técnico Alberto Valentim já foi demitido na primeira rodada.
Acho que é um recorde mundial, né, de demissão de treinador. No primeiro dia da primeira rodada do campeonato, o treinador é demitido, né, e dizem que é por problemas pessoais, né, que ele teria se Tá me envolvido com inspirado a no Mauro mulher. Icardi, né? Exatamente, que ele teria se envolvido com a mulher do presidente, né, e foi demitido invicto, ele que não perdeu nenhuma partida com o Cuiabá, né. Eu preciso deixar um destaque final aqui, mandar um obrigado pelo Ele, Tassiano. ele tá invicto, mas o presidente não. Mandar um obrigado pro Tassiano aí, meu ídolo. Por mim, pode voltar pro Grêmio, que deu um up no meu time no Cartola. Valeu, Tassiano. Tamo junto. Tá, até que o bom cartão é que o programa fica gravado, a gente pode usar depois os áudios, se for o caso. Mas... Botar só o obrigado Tassiano, né? Nem tira do contexto do Cartola e tal. Dá pra gente usar esse áudio aí. Eu tenho certeza que o Renato pontuou bem nessa rodada no Cartola, né? Porque certamente o Renato escalou o Tassiano no time dele. Isso aí O Thiago Neves e o André também, né? Óbvio. Deu, o Renato lavou a égua essa rodada. Mitou. Mas é isso aí. Inclusive, quem tá participando da nossa liga do Cartola, fica ligado aí. Então, o pessoal tá concorrendo a prêmios. Aí vamos ver quem é que vai perder para mim o primeiro lugar ao final do título, né? Então, por hoje é só. Siga @o Boleirês nas redes sociais. Tchau.